E João Fonseca fica de fora dos jogos de hoje da Lever Cup. O André Agassi, capitão então do time mundo, acabou não escalando o João Fonseca para jogar as partidas de hoje. A gente vai comentar um pouquinho sobre essa decisão do André Agassi aqui. E o João não entrará em quadra nem em partida de simples, nem em duplas. Talvez em um caso de empate o João possa ser escalado, mas depois do André Agassi não escolher ele para jogar hoje, realmente assim não vou ficar com muitas expectativas, porque eu acabei até me frustrando do João não jogar hoje, e a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui. Pessoal, a gente vai falar também como que tá a competição, os placares, tá? E colocar os jogos de hoje ali da Lever Cup. Vamos lá pro vídeo então, eu sou o Joaquim Júnior, vocês estão aqui no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis, e bora lá pro vídeo. Começando o vídeo então, pessoal, vou começar aqui passando como é que tá a competição, os placares e os jogos de ontem no sábado. Depois a gente comenta sobre a questão do João Fonseca ficar fora dos jogos de hoje. Na sexta-feira tinha fechado 3-1 para o time Europa, o único ponto do time mundo foi o do João Fonseca na sexta-feira, a gente fez um vídeo aqui explicando, detalhando isso aqui no canal. E ontem então o time mundo conseguiu se sobressair vencendo todas as partidas e agora abre uma importante vantagem fazendo 9-3 no placar. Então os jogos de ontem a gente começou pelo jogo do Zverev versus o de Minaur, e o de Minaur venceu por 6-1, 6-4 em 1 hora e 29 minutos, fazendo então 2 pontos por essa vitória. Lembrando que as partidas de sexta-feira valiam 1 ponto, as do sábado valiam 2 e as do domingo valem 3 pontos. Então essa vitória garantiu 2 pontos aqui para o time mundo, o que permitiu empatar o placar em 3-3. No segundo jogo, aí a gente teve o Cerúndulo jogando muito bem, venceu de 6-3 e 7-6 com parciais de 7-5 no tie-break o Holger Rune. Então o argentino jogando muito bem, uma partida de 2 horas, foi uma bela partida, um confronto bem divertido de assistir. E aí, então, o time mundo fez mais 2 pontos e fez, então, 5-3, fazendo a virada no placar. Depois a gente teve o Alcaraz versus o Taylor Fritz, e o Alcaraz estava irreconhecível e o Fritz estava jogando também demais, um absurdo. O Fritz ali, até perguntei num grupo ontem, é realmente o Fritz que está jogando? Porque ele é freguês do Alcaraz. E acabou fechando então por 6-3 e 6-2 em 1 hora e 11 minutos. Foi um jogo muito bom do Taylor Fritz. E com isso, o time mundo fez mais 2 pontos e fez 7-3 no placar então ontem. E encerrando a noite, a gente teve o jogo de duplas. Casper Ruud e Holger Rune formando o time Europa, a dupla do time Europa, e o de Minaur e o Milksen formaram a dupla do time mundo e eles venceram então por 6-3, 6-4, o de Minaur e o Milksen conseguiram a vitória, fazendo mais 2 pontos, o que permitiu então o placar de 9-3. O confronto para ser definido, quem vai ganhar aqui, se é o time mundo ou o time Europa, precisa fazer então 13 pontos, ou seja, nesse domingo, quem ganhar ali, se o time mundo ganhar 2 partidas, ele vai ser campeão dessa competição aqui, porque vale 3 pontos cada vitória. Então ele iria para 12, com mais uma vitória, iria para 15 e fecharia o resultado. Vou passar para vocês aqui só o cronograma dos jogos de hoje, tá, pessoal? Tô lançando esse vídeo aqui no meio da tarde desse domingo, então tá bem em cima da hora aqui, não consegui gravar de manhã para vocês. Mas começa os jogos então às 12 horas, horário lá dos Estados Unidos, né? Então esse horário aqui, 12 horas, é 4 da tarde no Brasil, transmissão da Disney Plus Premium e também os canais ESPN têm os direitos. Não sei se eles vão transmitir todos os jogos, mas na Disney Plus Premium está transmitindo. E a primeira partida é uma partida de duplas, né? Então a gente tem Carlos Alcaraz e Casper Ruud formando a dupla do time Europa versus o Milksen e o Opelka, formando dupla aqui do time mundo. Então aqui já vem um ponto, né? A gente vai falar muito do João Fonseca não entrar aqui. O Opelka, que tem um ranking bem lá em cima, tá fazendo uma segunda partida. O Milksen aqui tá jogando todo dia, jogou 4 vezes com essa partida, vai jogar 4 vezes. E o João Fonseca jogando uma vez só. Então realmente um negócio desbalanceado, né? É evidente que esses jogadores aqui jogam em casa. E o André Agassi talvez ali esteja, talvez não, né? Tá sendo bem caseiro e colocando os jogadores dos Estados Unidos para jogar, porque jogam em casa, mas acho que não foi muito justo com o João. Aí depois a gente tem a partida do Mensik versus o de Minaur. Se o time mundo vencer essas 2 partidas já acaba. Aí se tiver vitória aqui do time Europa, se precisar de outras partidas, aí a gente tem um jogo entre Carlos Alcaraz e Cerúndulo. E teria então a 12ª partida aqui, Zverev versus Taylor Fritz.
Se der empate, pessoal, por quê, né? Se der empate, se o time mundo aqui faz uma vitória, ele vai para 12 pontos. E se o time Europa vence 3 jogos, ele vai ganhar 9 pontos e vai ficar com 12 pontos também. Então, se houver empate, pode ser, né? Pode ser não, vai ter um jogo de duplas aí para definir a vitória. Então, é formado duplas e tem mais um jogo para definir quem ganha. Aí poderia, aí talvez, né, o João Fonseca poderia ser escalado, mas não tenho muitas perspectivas considerando aí a escalação de hoje. Mas seria uma possibilidade do João jogar essa partida de duplas, mas eu gostaria de ver mesmo o João na partida de simples. Esses jogos então começam às 4 da tarde, pessoal, e não tem intervalo, vai começando um atrás do outro, tá? Pessoal, e antes de continuar o vídeo, tá gostando do nosso canal? A gente tá trazendo vídeo aqui quase que diário para vocês, então deixa um like, se inscreva, então ace no like, winner na inscrição do canal, deixa um hype também aqui no nosso vídeo, isso ajuda demais. Comenta o que você achou do João Fonseca ter ficado de fora dos jogos de hoje, para quem você tá torcendo, pro time Europa, pro time Mundo, coloca aqui teu comentário. E ativa o sininho, que ativando o sininho você recebe uma notificação assim que a gente lançar um vídeo e você pode assistir os nossos vídeos de maneira imediata. Quer ajudar o nosso canal? Pode virar membro do nosso canal, clique em Seja Membro ou mandar um Pix de qualquer valor, nossa chave Pix está aqui embaixo. Vamos voltar lá para o vídeo. Pessoal, então hoje eu acordei bem cedinho, 6h30 da manhã, dei uma olhadinha nas notícias e eu estava procurando no card ali os horários o jogo do João Fonseca. Aí eu olhei uma vez, olhei duas, olhei três, falei, não é possível. O João Fonseca não foi escalado para jogar hoje, então, o terceiro dia de competições. Tudo bem, a gente tem grandes jogadores ali falando de simples, que tem ranking melhor que o do João, mas o João fez uma bela estreia. Havia uma expectativa, né, de ele ser escalado. Foi muito falado, o André Agassi falou muitas questões, o outro lá, o Patrick Rafter, também falou, lá no podcast do Andy Roddick. Então havia essa possibilidade real do João entrar em quadra. Ontem o Cerúndulo foi bem, os jogadores foram bem ontem, acabou que ele repetiu. Mas o que me pesa mais aqui é no jogo de duplas, o Opelga tá jogando e o Milksen. Tudo bem, o Milksen até tem um ranking ali melhor que o do João, mas o Opelga tá e o João não tá no jogo de duplas. Sinceramente, eu acho um absurdo. Tipo assim, o Agassi não colocar ele para jogar nesse jogo de duplas. O João Fonseca vai fazer um jogo só, enquanto o Milksen tá fazendo 4, o Opelga tá fazendo 2. Então é justo com o João Fonseca e ele desempenhou, né? Ele fez um belo desempenho na estreia. Na sexta-feira ele foi o único jogador do time mundo a conseguir uma vitória. Ele venceu o Coboli, jogador número 25 do mundo. Então ele jogou muito bem. Então ele fez por merecer mais um jogo pelo menos. O Milksen, pessoal, no primeiro dia acabou não ganhando nenhuma partida. O Pelga também não ganhou. Será que não poderia colocar pelo menos o João nesse jogo de duplas? Levou o menino para lá, deixou ele jogar um dia, ok, já é muito, né? Ele ir fazer lá a primeira vitória, ser o cara mais jovem a vencer na Lever Cup, ok, né? Tipo assim, eu acho que o João Fonseca é grato por isso, essa oportunidade, mas não faz muito sentido na minha cabeça o João Fonseca não tá ali, pelo menos nesse jogo de duplas. O jogo de simples, considerando que o pessoal jogou ontem, realmente é até muito difícil você tirar ali um Cerúndulo, um Deminor e um Fritz. Talvez o João entraria no lugar do Cerúndulo, mas o Cerúndulo jogou bem ontem. Então eu acho que poderia ser minimizada essa questão colocando o João Fonseca nesse jogo de duplas. De verdade, eu fiquei muito decepcionado, né? Então o André Agassi, ele criou essa expectativa, ele, a equipe, falando muito do João. E eu criei muita expectativa do João jogar hoje. Havia até a possibilidade de ele jogar contra um Alcaraz. Mas acabou que o André Agassi jogou água no chope e o João Fonseca não entrará em quadra. Talvez nessa partida, se ocorrer 12-12, né? Talvez o João possa entrar nessa partida de duplas, mas eu nem vou ficar com essa expectativa porque já fui frustrado hoje, né? Então não quero ser frustrado duas vezes. Então já vou meio que aceitar que o João Fonseca não entrará em quadra. Então esse é um ponto aqui que eu queria falar para vocês, né? Ah, mimimi, tal. Cara, pode até ser, mas eu sou muito torcedor, né? Eu queria ver o João em quadra, queria ver o João jogando, queria ver ele contra o Alcaraz, contra o Zverev, ou até mesmo contra o Roger Rune. Seria muito bacana o João ter essas vivências contra esses jogadores. Mas não vai acontecer nessa edição aqui. E aí até o Federer falou, quem sabe no futuro uma Lever Cup sendo disputada no Brasil com o João Fonseca lá e tal. Cara, fiquei decepcionado demais com a Lever Cup, de verdade. Eu acho que foi muito caseiro, né? Então, assim, foram escolhas muito caseiras.
Mas ok, faz parte, né? A competição não é minha, né? É deles lá, eles que fazem as escolhas. Eu só tô falando como torcedor aqui, o canal que a gente tem. Eu quero trocar uma ideia com você e ver o que você achou, sentir aí, coloca teu comentário. Vamos trocar uma ideia se você também ficou frustrado. Eu vi que a internet ali no Instagram da Lever Cup, o pessoal tava descendo a lenha, criticando essa decisão. Porque o Agassi nos iludiu, né? Eu até comentei lá na postagem. O Agassi nos iludiu. Então, coloca a tua opinião aqui pra gente trocar uma ideia. Sinceramente, eu estou bem decepcionado. Nem ia fazer esse vídeo aqui, pessoal, de tão triste que eu fiquei, mas decidi fazer para trazer o conteúdo aqui para vocês. Muitos de vocês assistem de maneira diária, né? Então, eu quis trazer. Então, quero ouvir tua opinião pra gente trocar uma ideia. E vamos ver quem que ganha, né? O time mundo ali tá com a faca e o queijo na mão, tem uma boa vantagem, precisa de 2 vitórias, mas tá bem aberto, né? Vale 3 pontos ali, então vamos ver o que acontece nessa data de hoje aqui. Pessoal, meu muito obrigado que vocês tenham assistido. Se ocorrer esse jogo de duplas aí, eu vou colocar a decisão, né? Se ocorrer a decisão do jogo de duplas, eu vou colocar no Instagram. Caso o João Fonseca for jogar, eu coloco lá as notícias atualizadas para vocês. Instagram Forehand Brasil, tudo junto. Segue a gente lá. Pessoal, meu muito obrigado que vocês tenham assistido. Um grande abraço, até a próxima. Fui!